continuar o nosso curso de Física 1. Hoje a gente vai passar um novo módulo, que é o módulo do movimento retilíneo. Então, o que a gente vai aprender nessa aula, nesse capítulo de hoje? A gente vai aprender o que é movimento e os conceitos de posição e deslocamento. Então, a gente vai começar a estudar um problema que é muito importante, né? Então, vamos falar um pouco do conceito de movimento. O que é isso? Então, o problema do movimento é muito importante, né? Por quê? Porque a gente está sempre se movimentando e a gente está cercado de movimento. Então, mas o problema, a maneira de descrever o movimento de uma forma científica levou milhares de anos, né, para se realmente entender o que é movimento. Por que isso? A razão é que os movimentos observados na natureza, eles são muito complicados, né? Então, um problema muito complicado, né, é difícil de resolver. Então, vamos ver alguns exemplos de movimento que a gente encontra na natureza ou encontra no nosso dia a dia. Então, por exemplo, né, lançar um aviãozinho de papel no ar, balançar um berço, um navio que se desloca no mar, né? Então, a gente tem vários tipos de movimento, e certamente você pode pensar em outros tipos de movimento, que não são nada fáceis de descrever e de explicar, né, que é o que a gente quer fazer na física, né, entender como as coisas, os fenômenos da natureza se comportam. Então a gente pode dividir o estudo do movimento da física em duas grandes áreas, né? A cinemática é quando o movimento ele é descrito sem a gente se preocupar com o que causou o movimento, ou seja, o efeito causador do movimento. Então, a cinemática é a mera descrição do movimento. A dinâmica é quando a gente está interessado em saber o que provocou o movimento, ou seja, quais são as causas do movimento. Então, a cinemática e a dinâmica, elas combinadas, elas fazem parte da física chamada mecânica, que é o que essencialmente a gente vai tratar em grande parte do curso de Física 1. Então, a gente vai começar a estudar mecânica em Física 1 olhando a cinemática, ou seja, a gente vai estar preocupado apenas em descrever o movimento. Então, a gente vai ter que estabelecer conceitos e ideias para poder descrever o movimento. Então, como o movimento, a gente sabe, né, só de observar o que acontece em torno da gente, é algo muito complexo, a gente vai examinar as propriedades gerais do movimento fazendo algumas restrições. Ou seja, a gente restringe, né, a gente coloca algumas limitações ao problema para a gente ser capaz de resolver o problema. Então, a primeira restrição que a gente vai fazer agora, né, o movimento, a gente só vai querer descrever o movimento ao longo de uma linha vertical horizontal inclinada. Então a gente diz que o movimento é unidimensional, ou 1D. Então a gente não está preocupado. Então, além de ser uma aproximação conveniente, a gente sabe que tem várias situações no dia a dia em que o movimento se passa apenas ao longo de uma dimensão. Então, por exemplo, um carro andando em linha reta, ele está se deslocando ao longo de apenas uma dimensão. E como a gente já falou, né, a gente vai se preocupar apenas com a descrição, ou seja, sem nos preocuparmos com as causas. Então a gente vai estar no domínio da cinemática. E uma terceira restrição importante é que o elemento, o que vai estar se movimentando, ou seja, uma partícula ou é um objeto que se move como um todo, na mesma direção, mesma velocidade. Então, um pouco mais adiante, a gente vai ver o que significa uma partícula. Então, para a gente tratar do movimento retilíneo, né, a gente precisa estabelecer o que se chama de um referencial. Ou seja, o que é o referencial? No caso de uma dimensão, o referencial é uma reta, como se fosse uma régua. Então, o que é isso? Então, aqui a gente tem
essa régua dividida com 10 divisões, né? A gente está medindo as distâncias em metros e o zero, né, é o que a gente chama de origem, né? Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de um referencial, né? Então, o referencial é o ponto de partida da descrição do movimento, né? Então, quando a gente tem um objeto, né, a gente localiza a posição dele em metros, né? O que significa isso, né? Significa que a gente está medindo a posição dele com referência ao quê? À origem, né? Então, quando a gente fala, a gente vai ver um exemplo agora, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma partícula. Uma partícula é simplesmente um objeto que não tem dimensão. Então, a gente não precisa se preocupar com dimensão, com extensão, com largura. É simplesmente como se fosse um ponto, né? Então, a minha partícula é essa bolinha laranja aqui, ó. Então, quando eu tenho essa minha bolinha laranja localizada aqui no ponto X, né? X igual a 2 metros, né? O que a gente tem? A gente afirma o nosso referencial, segundo esse referencial, essa partícula ela está situada a 2 metros da origem. Ou seja, então o referencial ele permite a gente dizer, né, onde a partícula se localiza, né? Então, isso é muito importante. Então, o primeiro passo na descrição do movimento é estabelecer um referencial.